autocontrole. E antes disso, claro, nós vamos fazer as nossas orações. Vamos orar, pastor. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu santo, glorioso e poderoso nome, que está muito acima de todas as coisas, e que a nossa vida possa nunca se esquecer dos teus benefícios, ó Pai, do quanto o Senhor é poderoso, do quanto o Senhor é lindo, do quanto o Senhor tem se dedicado em relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja e à nossa nação. E nós clamamos ao Senhor, já temos clamado já há alguns meses, ó Pai, e nós sabemos que Tu tem nos ouvido. E então continuamos o nosso clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor haja pela nossa nação. Em nome de Jesus. Que o Senhor encontre em cada bairro, em cada cidade, em cada estado e dentro de todo o nosso país, pessoas que possam ser usadas pelo Senhor em suas orações, em suas palavras, em seus posicionamentos, para que essa nação venha viver um tempo de mudanças, um tempo de cura, não só por causa do coronavírus, mas por causa de muitas doenças físicas, estruturais que o nosso país enfrenta. Que o Senhor venha trazer cura sobre a nossa nação. Cura não só do Covid, mas da corrupção, de tanta sujeira que tem permeado a nossa nação durante tantos anos, ó Pai. Que o Senhor venha expor e limpar, curar e transformar a nossa nação. Nós clamamos isso no Teu nome, porque sabemos que Tu tens poder para fazer isso. Ministramos nessa noite para todos os lares que estão nos ouvindo, que a unção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que tem acontecido dentro do teu lar, no teu trabalho, que a presença de Deus venha trazer ordem, paz, tranquilidade, respostas e milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minha gente. Por que é tão importante a gente falar sobre autocontrole? Você já pensou sobre o nível de autocontrole que você tem na sua vida? Algo muito difícil, né, pastora? Ninguém dá para falar que autocontrole é algo fácil, porque não é. Não adianta sermos hipócritas, né? Não é Aliás, fácil. vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quer uma bala, pastora, Thalita? Não, muito obrigada. Vamos comer uma balinha, né, gente? A gente vai falar sobre isso, né? Fisiologicamente é algo difícil, até de se fazer. É porque assim, já a gente tá acostumado a não querer se controlar. Né? O natural é que a gente não queira se controlar. A gente vai querer não ter autocontrole financeiro, não ter autocontrole emocional, não ter autocontrole relacional, não ter autocontrole em relação aos nossos sonhos e conquistas no dia a dia, no próprio dia a dia. E essa falta de autocontrole, ela vai gerar um caos muito grande na nossa vida. Também chamado no texto bíblico de domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio é justamente o autocontrole, né? É que a palavra autocontrole está muito mais sendo usada hoje em dia do que a palavra domínio próprio. Mas é a mesma coisa. Só uma observação. Mudou, você viu o Face? Mudou? Mudou tudo, gente. Quando alguém dá uma marca, aparece diferente. Mudou bastante, tudo. né? O YouTube. Mudou o Instagram também. Nossa, essa semana teve muitas alterações aí. Pra que facilitar se dá pra atrapalhar, né? É que eles aumentaram algumas... Sei lá. Bom... O que nós podemos pensar sobre uma das causas de dificuldade para termos autocontrole? Eu vou lançar essa uma das causas. Eu gostaria que você e o Eduardo estivéssemos conversando sobre essa causa, porque ela é muito importante. Ela se chama insegurança. Gente, a insegurança é uma das bases do autocontrole não funcionar. Por exemplo, por que eu gasto tanto? Na pergunta, né? Porque a maioria das pessoas gastam tanto seu dinheiro. Insegurança. Com besteiras, né? Insegurança. Medo de não ter. Como as pessoas têm medo de perder, medo de não ter, medo de não ser aceitos.
A insegurança, ela gera nas pessoas um consumismo muito alto. Já percebeu? Já. Grupos de pessoas que não têm a mesma condição de compra geram pessoas descontroladas financeiramente. Por exemplo, eu quero participar daquele grupo e para eu conseguir participar desse grupo de pessoas eu vou ter que me descontrolar, vou ter que me alterar financeiramente, vou ter que entrar em dívidas. Como já dizia uma amiga minha, por que não parcelar tudo em 10 vezes? O problema é que essa parcela de 10 vezes vai somando com a outra, vai somando com a outra. Essa também puxa um pouco da tal da ostentação, né, pastor? Com certeza. Mas a insegurança, ela tenta trazer uma falsa segurança, seria a ostentação. Ostentação, né? Freud, em 1849, vai escrever um livro que fala sobre o mal-estar da civilização e ele vai dizer exatamente isso. O homem ostenta aquilo que lhe falta. Então, assim, a insegurança, e eu queria perguntar para você, você tem insegurança em maior parte em que área? Porque a gente tem nossas áreas onde nós somos mais inseguros, claro, não é verdade? Todo mundo tem. Algumas pessoas são mais inseguras em relação à sua própria vida financeira. Muitas vezes, por não saber administrar o dinheiro, também acaba entrando num buraco sem fundo, não tem domínio próprio, não tem administração, gasta sem ver o que está acontecendo. Porque o dinheiro não aceita desaforo, né, pastor? Não aceita desaforo. Para ficar rico, você leva uma vida, ou não, né? Ou não. Muito provavelmente não. Mas para ficar bem, você leva uma vida, mas para perder tudo, você leva 1 minuto. 1 minuto. E pessoas que estão, assim, inseguras, desesperadas, são aquelas pessoas que vão perder muito. Vão perder demais. Além do quesito insegurança financeira, tem insegurança emocional. Já percebeu aquela pessoa que fala mesmo, que dá na cabeça dela, e ela fala sem pensar? É uma pessoa muito insegura. Ela carrega uma insegurança muito grande. Olha só, já para refletir, não? Né, os psicanalistas e os terapeutas também, os behavioristas, que aquelas pessoas que são muito extrovertidas, na verdade, escondem alguma coisa, alguma dor, alguma vergonha, e usam dessa maneira de fazer todo mundo rir para ninguém perceber o desespero pelo qual está passando. Exatamente. Né? Sabe que uma vez eu vi que a insegurança, uma pessoa com autocontrole é mais bem sucedida do que alguém que tem um alto QI. Com certeza. Que é o controle emocional. O controle emocional. A inteligência emocional é uma coisa interessante, porque você gerenciar seus pensamentos, gerenciar seus sentimentos, faz de você controlável. E o ser humano não é controlável. O autocontrole, posso fazer uma pergunta, eu e minhas questões? O autocontrole teria relação com a chamada que as pessoas falam, força de vontade? Tem até. Mas é como se fosse assim, é a força de vontade atuante. Porque fala, você tem que ter força de vontade para emagrecer. Exatamente. É uma força de vontade atuante. Não pode ser uma força de vontade desejo. Tem que ser uma força de vontade atuante. Como assim? Explica pra gente. O domínio próprio, o autocontrole é, por exemplo... Gente, acabei de ter uma ideia para falar para vocês sobre isso. A pessoa diz assim, pastor, eu preciso jejuar. Nós estamos numa época da igreja que tá todo mundo jejuando. E aí chega um outro irmão e fala, irmão, você não tá jejuando? Aí você vai falar assim, irmão, você tem que ter força de vontade. E aí que entra o autocontrole. A pessoa fala assim, eu não vou comer chocolate. Por exemplo, eu e o Eduardo, uma das coisas que a gente não está comendo é chocolate, que a gente ama comer chocolate. Então, toda vez que você está diante de um chocolate, você tem que tomar a decisão de autocontrole. E você usa a força de vontade para fazer isso. Eu não vou comer porque eu tenho um propósito. Entendeu agora? Então, assim, a força de vontade, ela é autocontrole a partir do momento que ela deixa de ser assim, eu queria tanto, mas eu não consigo, e passa a ser, eu quero e eu vou fazer. Entendeu? O autocontrole, ele vem muito do Espírito Santo. Por isso que Gálatas, capítulo 5, até deixei aberto aqui pra gente ler, no versículo 23, fala que o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. E é uma coisa que a gente precisa buscar diante do trono de Deus, porque se é fruto do Espírito, não é nato a nós. Nós não nascemos com isso. Nenhum fruto do Espírito é nato ao ser humano. A Bíblia fala muito sobre o autocontrole, né? E aqui é interessante. A mansidão, o domínio próprio contra estas coisas, não há lei. Não há lei. Por quê? Porque você
tendo isso, não há o que possa te impedir, te condenar, te prejudicar. Queria que você abrisse aí para mim Provérbios 18, 21. Enquanto eu estiver falando um negócio pessoal, você vai abrir e vai ler para mim. Deixa eu só fazer uma outra observação, Vamos lá. pastora. O autocontrole, além de estar ligado com a força de vontade, ele pode estar ligado também a outras áreas que são denominadas e chamadas de outras coisas, como a força de vontade, né? Para fazer regime ou então para estudar, tudo Sim, isso é autocontrole. sim. Autocontrole, empenho, força de vontade. Por que você teria o autocontrole decisão no estudo? O que seria? O Porque eu já li sobre autocontrole no isso. estudo, Você sim. tem que ter autocontrole para estudar, mas por que você tem que ter um autocontrole para estudar? Porque Seria você- autocontrole para não ser direcionado para algo que tire sua atenção? Inclusive, falando sobre isso, pensa, eu vou falar contigo agora que trabalha aí, que é viciado nisso aqui, celular, né? Rede social. sociais. Ora, tem gente que tem um vício na rede social. Nossa, muitas pessoas. Então vai trabalhar e precisa estar na rede social. Vai dirigir, tem que estar na rede social. Vai dirigir, tem que estar na rede social. Né? Como eu faço para me livrar disso? É de fato um É um autocontrole. autocontrole. É o que eu ia te falar. Para você conseguir estudar, por exemplo, eu tenho tirado... O Eduardo faz os cursos dele, eu faço os meus cursos e a gente estuda todos os dias. Quando a gente vai estudar, a gente precisa gerenciar pensamentos. E isso é autocontrole. Gerenciar pensamentos Porque se eu não conseguir resolver os pensamentos que estão dentro de mim, automaticamente eu não vou conseguir adquirir novos pensamentos. Estudar, para quem aí está estudando por Enem e tudo mais, deixa eu te dar uma dica para você. Ontem eu estava ouvindo um grande neuropsicólogo numa aula minha e ele falou algo que eu gostaria de passar para você que está aí. Às vezes você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, a tia vai passar para você. A Flaviane Né? falou que ia mandar um brownie pra gente. A gente vai cobrar depois, Por Flaviane. favor, mas só depois do jejum. Vai cobrar. Gente, quando nós estamos no processo de aprendizagem, que nós queremos aprender coisas, nós precisamos dormir. E aí você fala, caramba, pastora, mas eu estudo de madrugada, eu estudo a noite inteira. Porque eu acho melhor. Talvez a Mora deu um chutezinho aí na cama. Quis aparecer um pouco, Ela né? quis aparecer. Porque talvez o silêncio, as pessoas não estão te chamando, não tem o dia a dia. Só que o nosso organismo não foi criado dessa maneira. É verdade. E não adianta a gente lutar contra a realidade do organismo. Então, das 5 horas da tarde até mesmo às 2 horas da manhã, nós temos alguns hormônios que são liberados para a captação de informações. Olha que coisa legal. E ao mesmo tempo, hormônios conectados com o hormônio do sono. Se eu durmo e entro num sono profundo até as 2, não que você vai dormir 5 horas da tarde, gente. Seu organismo está se preparando para isso. Você vai dormir 10, 11, meia-noite, não sei. Quanto mais cedo você dormir, maior a captação de tudo que você estudou. Por isso, vai a dica aí para quem quer autocontrole no estudo. E falando em autocontrole no estudo, se você tem problema com o celular, vou dar uma dica para você começar a ter autocontrole para você estudar. Você pega o celular, coloca ele escondido no armário do banheiro, longe de onde você está estudando. Deixa longe de você, porque é uma forma de você se autocontrolar. Quando você dorme bem, vai chegar às 2 horas da manhã, o cérebro vai liberar pelas adrenais um hormônio chamado cortisol. Ó, quem quer subir aqui? E esse hormônio cortisol, ele vem para te acordar. Ele começa a preparar todos os seus órgãos para que você acorde. Isso significa que a partir das 2 horas da manhã, seu cérebro vai parar de aprender informações para começar a acordar. Se você estuda de madrugada, você perdeu o hormônio da aprendizagem. E tudo que você estudou vai ralar abaixo. E é quando você esquece. E aí é quando pessoas têm problema de memória de curto prazo. Muitas pessoas estão tendo problema de memória de curto prazo porque não tem autocontrole do sono. Olha aí, gente. Olha aí, ó como que o autocontrole é uma coisa incrível. Então, se você não tem autocontrole do seu sono, você vai se tornar uma pessoa com problemas de lembrar coisas que aconteceram recentemente. O que você estudou não vai ser aprendido corretamente. Você vai lutar, mas o seu organismo não vai receber. Então, autocontrole para dormir. Tem gente que luta contra o sono, Eduardo. Adulto fazendo coisa de nenê.
lutando contra o sono. Tá na hora de dormir, vai dormir. Tenha hora, autocontrole na sua agenda. Tenha hora para você que é estudante, tenha hora para você estudar. Tenha hora para você comer. Tenha hora para você trabalhar. Tenha hora, porque o nosso organismo, há momentos que ele produz e há momentos que ele não vai produzir, ele vai aprender, ele vai se alimentar. Por isso tem muita gente que fala, pastora, por que a gente tem pesadelo? Por que a gente tem sonho? Porque no momento em que nós estamos sonhando, o cérebro está pegando tudo o que aconteceu no nosso dia e pegando informações que não são necessárias, jogando lá no nosso inconsciente e informações necessárias. E aí a gente tem uns sonhos malucos pra caramba. Disseram que estava um pouco baixo o som, mas acho que melhorou. Acho e que por falar nisso, da questão do sono, certa vez eu li que o autocontrole, ele é feito, vamos falar assim, né? Ou como que eu posso dizer? Realizado, né? É o córtex frontal responsável pelo autocontrole. O lóbulo frontal. E o que acontece? Você não tem autocontrole 24 horas por dia. Também li sobre isso. Prestem atenção. Então você tem que escolher muito bem quando você vai precisar utilizar o seu autocontrole. Queimar este cartucho. Não é? Como? Você está diante de um problema, de uma situação estressante. Nesse momento você tem que usar o seu autocontrole. Se você tiver que queimar seus cartuchos de autocontrole para toda e qualquer situação, você tem que se controlar de uma forma exacerbada, você vai se sentir esgotado. Quem aqui, após fazer uma tarefa muito complexa, após essa tarefa se esgotou, acabou a energia? Porque esgotou o autocontrole. Não, daí vem uma outra tarefa difícil e você não vai ter a mesma concentração para cumprir. Exatamente. Se esgotou o autocontrole. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que receber autocontrole do Espírito de Deus, porque ele não é próprio nosso. Justamente. Nós não temos uma habilidade muito grande de nos autocontrolar. É tiro curto. Então a gente tem que, para recuperar esse autocontrole, apenas com o sono. A gente tem que ir para um dia seguinte, a gente tem que dormir bem e ir para um dia seguinte. A Mayra disse que não tem autocontrole do sono. Não seria bem autocontrole do sono, você tem dificuldade para dormir. Mas seria pelo visto. É porque ela não tem autocontrole do sono, dela colocar hora para ela dormir. Colocar hora, disciplina. A disciplina de dizer assim, agora eu vou deitar e eu vou dormir. Mas tá passando um negócio na televisão, mas é a hora de eu dormir. Eu preciso descansar. Mas fulano não vai dormir, então deixa o fulano sem dormir. A gente precisa aprender que domínio próprio são decisões. São decisões que nós tomamos. Gerenciando o que é importante e o que não é importante para nós naquele momento. Qual a importância você vai dar para qual situação? Qual a importância para outra situação? Uma pessoa que tem autocontrole emocional, ela consegue pensar em segundos. Mas isso vem pelo Espírito Santo também, tá, gente? Todo o autocontrole que nós estamos falando, nós estamos lidando com a palavra do Senhor aqui, tá? Embora nós vamos citar muitos conhecimentos, tudo é baseado aqui no Espírito Santo, sem dúvida, como fruto do autocontrole. Então, vamos lá. Provérbios? Aqui é Provérbios 18, 21. Enquanto o Eduardo procura, eu vou dizer isso. Quando eu tenho a procura do autocontrole emocional, a pessoa vem, ela me fala algo que vai me ferir. E eu tenho segundos para direcionar o meu pensamento em dizer, eu vou permitir que essa pessoa me fira? Será que é relevante o que essa pessoa está fazendo? Eu vou gerenciar tudo que passa para mim pensando no seguinte, vou permitir que isso entre? Não vou permitir que isso entre. E também não vou permitir que isso saia. Quantas vezes nós não temos o controle da nossa língua? Como a palavra do Senhor fala sobre isso? Pessoas que têm uma língua desempregada. Já costumava dizer o bispo. Tem gente que morre e precisa de um caixão para ele e outro para a língua. Porque fala demais. Não controla o que fala, não pensa. Gente, se você viu o meu story, se você não viu, depois corre lá.
Às vezes você está falando uma coisa e você não sabe o quanto das suas intenções você está manifestando em tudo que você está falando. Então saiba de uma coisa, você tem que todos nós precisamos gerenciar nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações. Isso traz autocontrole emocional para nós. É isso mesmo. Entendeu? O Eduardo vai ler para nós Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que nós falamos está no poder... Isso. É que eu li o de cima também. O negócio da língua. Você quer ler o de cima também? Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que é interessante. Então, o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos do seu lábio se fartará. É isso mesmo. Tudo que a gente fala é como se fosse um alimento. E muitas vezes eu até cito esse versículo. É o poder da palavra da que igreja, a gente já falou tantas vezes. Exatamente. Né? Para dizer o seguinte, se você pudesse comer suas palavras, você comeria? Seriam boas ou seriam venenosas? E ele vai falar exatamente isso. O homem vai se fartar do fruto da sua boca. E o 21 diz o seguinte, pode ser morte ou pode ser vida. Isso aí é uma decisão do seu autocontrole. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, você tá ali, tá vivendo, tá falando, tá se expressando, está construindo a partir do seu pensamento, do que você acredita, do que a gente... Coisas que lá na frente nós vamos ter que aceitar e colher e conviver. Se eu não tenho autocontrole para plantar, eu não vou poder depois controlar a minha colheita. É isso que o texto está dizendo. Existe um momento em que você pode controlar. Existe outro que já não é mais controlável. Tem um texto bíblico, pastora, você pode me corrigir, vocês também? Uma alma sem controle é como uma cidade sem muros. Sim, isso daí é Provérbios também. Provérbios, né? Sim. Uma alma sem controle é como uma cidade sem muros. Por quê? Porque você dá tiro para todo lado, você não tem segurança de nada. Tudo que era para te trazer segurança, você joga no chão. Porque o que significa o muro? Contém, segurança. Ele contém ali todas as coisas. Uma pessoa que não pensa para falar, não pensa para decidir, não pensa para sentir. Você pode decidir o que você vai sentir. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Você pode em segundos decidir se aquela palavra destruidora vai te fazer mal ou não. É tão poderoso o domínio próprio que se o Eduardo estiver chateado, chegar e falar algo que poderia me chatear e eu decidir que aquilo não vai me chatear, em segundos aquilo perde o efeito. Você não precisa de autocontrole para isso, não é? Você precisa de autocontrole para isso? Precisa. Queimar um cartucho de autocontrole? Não queimar. Mas você traz do Espírito Santo isso daí. Você vai trazer do Espírito. Você vai ter que trazer do Espírito Santo. Porque se você for usar esse cartucho humano que o Eduardo estava explicando, isso que eu tô falando, da neurologia, neurologia, você vai conseguir fazer isso uma vez e depois não vai conseguir fazer mais. E aí vem o Espírito Santo e diz o seguinte, você precisa de autocontrole o dia inteiro. Então vamos fazer o seguinte, você vai ter que trazer de mim, porque você não tem condições o suficiente para fazer. Pobre daquele que não tem um espírito para ter mansidão, não é, pastor? Nosso Pai Pastor Creuso, boa noite, pastor Creuso. Deus o abençoe. A Ronilda fala aqui uma situação muito interessante. Fala lá. Pastora, como ter autocontrole em relação ao sintoma de enfermidade, porque o que a mente pensa, o corpo sente. É isso aí, Ronilda, também. Olha, é isso mesmo. Vou falar uma coisa para você em relação a isso. Eu tinha até colocado aqui físico. Tudo que a gente pensa, embora possa ser uma brincadeira, embora possa ser fantasia, o cérebro entende como realidade. Isso é cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Por isso que se você usar aquele óculos 4D, fingindo que você está numa montanha-russa e ficar naquela cadeira, você vai sentir como se você estivesse... Até tem vídeos muito engraçados na internet das pessoas berrando no shopping, porque pareceu-lhes que estava passando aquela situação. Então, quando eu começo a trazer um pensamento, e aqui vale muito para nós isso daqui, Ronildo, foi muito legal você ter colocado isso. Eu acho que eu tô triste. Aí tem tantas informações em relação à depressão, em relação à ansiedade hoje em dia, que tá todo mundo, qualquer coisa que você sente é depressão. Qualquer tristezinha que você sente na vida é depressão. E não é, minha gente. Tristeza é normal, incômodo é normal, chateação é normal, não estar satisfeito é normal. A pergunta é o que você vai fazer para mudar isso. Agora,
Como a nossa sociedade está muito viciada em taxar as pessoas de depressivas, qualquer tristezinha é depressão. Não é verdade? Aí o que acontece? A pessoa que não gerencia o que ela está falando e trazendo para dentro de si, ela começa, que eu tô depressiva, que eu tô mal, que eu tô com depressão, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí ela vai trazendo para o cérebro dela uma informação de que, de fato, ela está com depressão. A palavra, ela é tão poderosa porque você fala do que você acredita. E o que você acredita, ela vai gerar até mesmo a doença. E gera mesmo, né? Gera. Por exemplo, olha, nunca aconteceu, né? Tipo, você tá no dia tranquilo, assim, você tem um pensamento. E se? E se entrou? O e se é do cão, cara. Misericórdia. E se? Bum. Entra. E se isso acontecer? Pronto, aí você já ficou preocupado. Aí já começa a ter acontece, batedeira no coração. E acontece. Acontece porque a gente está gerando coisas, entende? Se você não tem domínio do que você gera, você vai gerar de tudo um pouco. Vai ser uma bomba atômica. Uma pessoa que não tem domínio próprio, autocontrole, ela gera de tudo um pouco. E pior, ela só gera coisa ruim. Que é o pior. Então, assim, às vezes chega aqueles velhinhos nos geriatras e fala assim, eu tô com... Porque, gente não, porque eu não sou velha. Mas, assim, as pessoas que são idosas, elas têm dores no corpo, elas têm dificuldades. Gente, tem de 20 anos que não consegue mais andar. E aí o que acontece? Nós temos uma nova fase de idosos, que são os idosos do Google. Os idosos do Google são aqueles idosos que sentem as coisas, procuram no Google e já vai no médico com um diagnóstico pronto. Dr. Google? O Dr. Google já fala pra ele tudo que ele tem, né? Que é uma geração muito diferente do que antigamente. Então, o que acontece é que um idoso, olha como que é o gerenciamento. Chega o idoso e diz assim, olha, eu li na internet que eu posso estar com artrite, que eu posso estar com artrose, que eu posso estar com isso, que eu posso estar com aquilo. Aí o médico diz, não, você tá bem. Quando o médico fala, a pessoa tá bem, a dor passa. Olha o que é. Então, muitas vezes você vai pegar o que está acontecendo na vida do outro e trazer para tua vida por falta de domínio próprio. Mas aconteceu isso com ele? Por que não vai acontecer isso comigo? Hoje eu tava lá na porta, lá orando, torcendo pelo meu marido para fazer a sua prova de motoca, né, amor? É verdade. E aí passou umas moças, né? E uma moça chorando porque não tinha conseguido e tal. E ela passou, olhou assim para mim e falou assim, você vai ver, ninguém vai passar hoje. Eu falei, não é porque aconteceu alguma coisa ruim com você que vai acontecer comigo. Aí ela olhou assim, eu falei assim, olha, tenta de novo, mas muda a maneira como você está enfrentando a sua vida. Então imagina se ali eu pegasse e ficasse assim, ai meu Deus, coitado do Eduardo, não vai passar, meu Deus do céu. Mas daí tem outro exame, não tem problema não. Mas gente, a gente precisa entender uma coisa, a gente pega o problema do outro e traz para nós. O outro tem que arrancar um dente, a gente acha que o nosso também tem que cair. O outro tá passando por um problema, a gente acha que... Pastora fala isso no livro dela, hein, gente? E a Sara, ela fala aqui. Pastor, uma pessoa que depende de remédios para ter foco e autocontrole porque tem uma dificuldade psicológica, física para conseguir. O que fazer para se livrar dos remédios e conseguir por si só? Existem muitas deficiências Isso é denominado que são... como é que chama? Eu esqueci, gente. Que a pessoa não tem foco. Como é que chama isso? Eu não tô entendendo o que você tá falando, então. Quando a pessoa não tem foco, não consegue focar nas coisas, se concentrar. Tem um nome dessa patologia. Eu não sei o que ele tá falando. Bom, às vezes eu até sei, mas não tô entendendo. Não tá entendendo. Quando é muito natural que em algum momento, ou por toda a vida, nós venhamos a nascer com alguma deficiência. Isso é natural. E se você passa por uma deficiência e precisa de um remédio para suprir, você não tem que pensar em se livrar do remédio, você tem que pensar em estar bem, né? O quanto esse remédio lhe incomoda? Por que esse remédio lhe incomoda? Efeito, né? Por conta da insegurança que tudo isso te traz, né? Então aí nós voltamos à causa primordial da nossa live de hoje, que é a insegurança que gera a falta de autocontrole. O que você tem vergonha de tomar medicações? Você tem vergonha de ter limitações? Então volte às nossas lives anteriores sobre vulnerabilidade. Não há problema nenhum em você precisar de tomar um hormônio, né? Ou alguma coisa, porque o organismo nosso é muito frágil. Nós somos feitos de células, de hormônio, de tanta coisa, né? E assim, nós somos frágeis demais e isso não quer mostrar que não tem poder de Deus na nossa vida, isso não quer dizer nada.
Então, se você precisa de um remédio para ter foco, bebe esse remédio e tenha foco. E vai orando ao Senhor, porque Ele tem o poder para curar, mas não veja como me livrar. Veja como viver uma vida plena, sabe? Nós precisamos compreender. O Duarte falou que lá tem humanidade. muita ansiedade lá em Portugal. Todo lugar, viu, Duarte? Depois dessa pandemia, nós e eu vamos passei, enfrentar viu? ainda Eu passei, muito viu, mais. mano? Eu passei na prova na lá. prova, graças a Deus. Então, assim, a ansiedade, ela é justamente Obrigado. uma das, vamos dizer assim, das doenças da falta de autocontrole. Por quê? Porque a gente quer, no nosso pensamento, a gente acha que a gente controla todas as coisas. Então, quando eu não tenho autocontrole para perceber a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, para buscar de Deus o que me falta, eu fico ansioso, eu fico preocupado. E tem essa questão também, né? Reconhecer as falhas, reconhecer onde é vulnerável. Exatamente. Reconhecer que não é bom em alguma coisa. Muita gente tem dificuldade. Nossa, da gente, forma a gente que tem, não é bom em tanta coisa. Existem pessoas que têm dificuldade de achar que é bom em alguma coisa. Sempre se vê menos, né? Existem pessoas que têm dificuldade em achar que ele não é ruim em nada. Ele é bom, ele é perfeito. E não é isso. O domínio próprio, ele vem para nos mostrar o seguinte: se vocês percebem na vida de vocês, eu percebo na minha vida, o Eduardo percebe na dele, você vai perceber na sua, áreas em que nós vamos precisar nos controlar porque estamos pensando muito além. A área que nós vamos precisar nos controlar porque estamos pensando muito aquém. Para nós nos equilibrarmos em Deus. Então, assim, é muito importante quando nós falamos sobre esse autocontrole, trabalhar em segurança. Por que isso me causa tanto, assim, cômodo, me incomoda tanto? Por que isso me incomoda tanto? Quando eu começo a controlar isso dentro de mim, aquilo já não tem mais um efeito. Eu não tenho. Você aprende a controlar. A pastora está falando da aula de moto hoje, você sabe, né? Muitas pessoas acabam reprovando lá por nervosismo. Nervoso mesmo. A pessoa que anda muito bem de moto e acaba reprovando. Eu nunca tinha andado de moto na minha vida. Acho que uma volta no quarteirão, né, pastor? E andei na Ilha da Madeira de moto aí. Porque lá não precisava da carta, né? Da carta na Ilha da Madeira. E daí tinha um rapaz super nervoso lá e ninguém queria ir na frente, mas qual que é a diferença? O que vai mudar? Tentou dar uma acalmada no povo lá. Porque que adianta? E não pode se cobrar também em excesso, né? No final do mundo, se não passar. Eu acho que você citou aqui um exemplo muito interessante, só vou abrir aqui. Olha, além de déficit de atenção que eu queria falar, Lucimar, era hiperativa. Pessoa hiperativa, que tem que tomar remédio para conseguir ter um foco maior. E um dos remédios, eu não vou falar o nome de remédio não, né? Mas tem um remédio muito famoso aí que muitas pessoas nem precisam acabar o Não é bom não, porque isso aí dá ideia para as pessoas quererem ir atrás de medicação. Então assim, eu sou hiperativo, mas às vezes tem muita gente hoje que, assim como a depressão, acha que qualquer coisa também é hiperatividade. Não é, minha gente. Maria Isabel, desculpa te cortar, mas ela está falando aqui que levou um tempo para entender as limitações. A gente é limitado. Nós somos limitados, minha gente. Nós somos muito limitados. E se nós não percebermos as nossas limitações, nós não vamos conseguir fazer autocontrole. Nós não vamos conseguir ter domínio próprio. Porque o domínio próprio é justamente para a gente aprender a lidar com as nossas limitações. O Davi é hiperativo, a Mayra falou. O Davi é hiperativo diagnosticado. Tem muita criança hiperativa. Tem muita criança hiperativa. Eu vou dizer por quê. Um dos grandes motivos é a tecnologia. A criança hoje, ela já nasce, ela vê um vídeo para ver outro. Ela não tem a capacidade da criança hoje de absorver informações por parte da tecnologia. Ela é tão alta que quando ela chega na escola e aquela mesmice, não estou criticando, eu acho ótimo, mas o professor falando e tudo mais, e a criança está acostumada a muita imagem, muito áudio, muito visual, tudo muito rápido, ela tende a ser diagnosticada com hiperatividade porque ela não aguenta ficar parada. Eu também, Ronildo, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu também tenho essa mania, o bispo tinha, a pastora tem, a gente tem essa mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo.
E tem que ter um gerenciamento. tem que ter um gerenciamento para conseguir. Senão, muitas pessoas acabam fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não termina nada do que faz, ou então faz tudo muito mal feito. Então, você vai ter que gerenciar muito bem o que você está fazendo para que você tenha êxito. E a Mayra fala que foi receita de medicação, hoje dá, e essa medicação não é para sempre, não. Ela vai regular e vai passar. Isso aí é só passar e essa sabe que eu tenho um amigo infância. meu, um colega, né? Hoje a gente não tem amigos mais, né? Eu não tenho mais. Depois que casa é quase batata, Quase a gente não fica com muito né? amigo, A gente né? tem os irmãos da igreja, que é a nossa que família. é a nossa família. Isso aí nos basta. Isso nos basta. E então um colega, né? Que é muito inteligente. Inteligentíssimo. Nunca conseguiu concluir a faculdade de Direito. Não conseguia. Ele não conseguia ficar sentado naquela cadeira lá ouvindo. Não conseguia. Bombava por falta. Nem era prova. Que coisa, né? Acho que também o direito não deveria fazer parte do que era a aptidão dele. Deveria fazer alguma coisa que exigisse mais da adrenalina dele, né? Alguma coisa que pudesse fazer com que o organismo dele queimasse toda a energia que estava... Mas ele trabalha com direito. Vai entender, Ele né? trabalha com direito. Ele trabalha no Tribunal de Justiça. Bom, e tem um pouco de adrenalina ali, um pouco. Mas enfim, não formou na faculdade de Direito. É complicado, né, minha gente? Muitas vezes as nossas fraquezas nos aprisionam e nos impedem. A Vânia fala que estímulo demais não é bom. Não é bom. Não é estímulo bom. demais às vezes atrapalha. Exatamente. Né? Muito. A gente Tudo que tem a mente, que não tem equilíbrio atrapalha, minha gente. A gente que tem a mente acelerada, inclusive, para quem tem mente acelerada, que vai se identificar comigo e vai se identificar com o bispo, que também tinha, né, essa mente acelerada, a gente tem que aprender a lidar, a gerenciar toda a questão de autocontrole, de autoconhecimento e a vida vai ensinando. E por falar em ciência, o autocontrole, esse não é córtex frontal que você falou, não é? É lobo frontal. Qual que é a diferença de lóbulo para córtex? Córtex é uma parte, a massa cinzenta Vamos do cérebro. Vamos e o lobo são aprender. as distribuições cerebrais. O lóbulo frontal. Não, o lobo. O tal do lobo, sei lá é formado a partir dos 25 anos. Ele se forma aos 25 anos. Tá vendo que incrível, gente? O Pedro é ansioso. Às vezes a gente não consegue entender que para determinadas coisas na vida é necessário maturidade, gente. Pedro ansioso Pedro ansioso mais que elétrico. Ele é mesmo, dá pra perceber aqui nas ele artes. é uma Mas criança Pedro, não, ainda. mas Pedro, isso necessariamente não é ruim. Isso é bom, minha gente. Isso não é ruim. Só equilibre. É equilibrar. Tudo na vida é equilíbrio. O fato de você ser elétrico e querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo é bom. Agora, você pode se prejudicar se você não achar um equilíbrio. Mas até os 25 anos, seu lobo central vai... Frontal. O tal do frontal vai estar formado. Gente, em Tiago capítulo 1, versículo 19, por favor, lê para nós, Eduardo. Vai falar uma coisa muito importante. Tiago 21? Não, Tiago 1, versículo 19. 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós erramos muito em relação ao nosso domínio próprio porque nós não ouvimos tudo. Já percebeu que a gente ouve uma primeira porção e já tem uma conclusão tomada na nossa cabeça? Quem aqui já pensou sobre isso? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Toda pessoa que está dialogando, eu estou dialogando agora com você, e você não vai permitir que eu termine as minhas frases para que você tome as suas conclusões mentais. Este é um grande problema contra o domínio próprio. Antes de eu deixar a situação concluir, a palavra concluir, o que for concluir, eu já me antecipei e já tomei decisões em relação àquilo. E não analisou vezes, um todo, né, pastor? Por falta de analisar um todo, por falta de saber o todo, nós tomamos as piores decisões da nossa vida, por não controlarmos o nosso ímpeto em decidir, sem saber de fato o que está acontecendo. E Tiago, ele fala o seguinte: você precisa estar pronto para ouvir e precisa tardar em falar e muito mais em se irar. O que é irar? É só ficar bravo?
é tomar decisões ruins. Então, quando eu estava estudando para falar com vocês hoje, Deus me levou nesse texto de Tiago e me disse: estude a palavra ira que está escrita nesse texto. Então eu fui procurar e eu compreendi que a ira não é só a ira no sentido de estar nervoso, mas no sentido de tomar péssimas decisões. Então, tarde em falar, tarde em tomar decisões. Olha, eu não sou muito velha. Falou, gosta muito desse versículo, é verdade, versículo muito sábio. Tem algumas colocações? Algumas coisas para ler aqui, tá? Certo. Eu vou falar isso aqui e você já começa a ler o que o pessoal tá falando. Eu não sou muito velha, mas já aprendi uma coisa. A Mayra falou que você tem 100 anos. 100 anos, né? Mas eu aprendi uma coisa, que muitas vezes o silêncio me faz ganhar mais do que minhas palavras. Porque o silêncio vai me dar tempo para pensar, para poder falar. E muitas vezes não será necessário falar muito. Só é necessário falar o que é necessário ser dito. E a gente precisa aprender isso. Isso é domínio próprio, isso é autocontrole. Uhum. Porque na hora a gente quer se posicionar, quer se defender, quer se impor. E o autocontrole vem para olhar a situação como um todo. E aí vai de novo aquela placa que o meu marido vai me dar. Você vai me ajudar a convencer o meu marido a me dar uma placa que diz o seguinte... Não aquela que ela viu, viu, gente? Não, aquela vagabunda. R$500 tiveram a coragem de me cobrar uma placa. Que não tem qualidade nenhuma. Mas você vai achar uma de qualidade, baratinha, e vai comprar lá pra casa. Ser feliz. Ter razão. Se eu comprasse a placa, tinha que estar um ser irado, porque R$500 uma placa, pelo amor de Deus, isso ira qualquer um, pastor. É verdade. Agora entenda uma coisa, o domínio próprio, o autocontrole vai me ensinar que nem sempre eu preciso ter a razão. Para ser feliz. Para ser feliz. Então, isso exige maturidade, exige... Domínio próprio é uma coisa que vai sendo desencadeada do Espírito para a nossa vida, e é em tempo, em experiência com Deus que a gente vai aprendendo essas coisas. Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. A Maria Cássia, ela fala assim, e até um spoiler tem um pouco a ver com o livro da pastora Thalita, tá? Olha lá, vocês estão lendo meu livro escondido. Eu percebo que a pressa dos pais em saírem para o trabalho apressam as crianças em tudo que as crianças ficam e as crianças ficam ansiosas. Acha que tudo precisa fazer correndo e os pais falam que o seu filho é hiperativo e não é. Dentro dessa linha, o que é verdade, e dando spoiler aqui do livro da pastora Thalita, hoje é exigido do ser humano que ele tenha uma maturidade que ele não está preparado para ter. Ele tem que estar perfeito, né? Pronto. Ele tem que nascer pronto. Queimando etapas, não é? Queimando etapas. Isso gera problemas emocionais e mentais gigantes. A Ronilda fala que vai ter uma live como gerenciar. Vamos fazer. A minha avó, Dona Luísa, ela diz aqui, ela fala um pouco e ela pode falar, né? Porque as pessoas que viveram muito, têm muita experiência, com né? certeza. De 81 anos já deu para viver bastante. Ela conta para mim uma história de depressão e ansiedade que na época falava que estava ficando louco. E ela falou que estava ficando louca. E foi no médico, mas falou que ela estava ficando louca. Por conta de ansiedade. E eu lembro que ela falou, ela pode falar, ela conta que falou, eu sou uma filha perfeita de Deus, eu não tenho nada disso, e nunca mais se estressou com nada e nunca mais se vê Foi agora, não se estressa. um autocontrole. Dizer isso não é uma verdade, eu não aceito isso para minha vida. Como isso tem uma força, gente? Isso tem uma força violenta. A Lucimar fala, em todo tempo tenho me policiado para ouvir e depois dar opinião. Difícil, mas é um exercício. É um exercício, por isso que Tiago fala, pronto para ouvir. É um exercício. Estar pronto significa estar em preparação. Né? E como todo exercício tem que ser praticado. Uma vez eu pedi para Deus me dar paciência. Filho do céu, para que ele foi pedir isso? Né? Deus precisava testar minha paciência para me dar paciência. Como é que ele vai me dar paciência e não fazer eu passar por situações estressantes? É verdade. Tem como, né? A Thaisa sofre muito de ansiedade. Não conseguiu tirar a habilitação de tanta ansiedade.
Thaisa, na verdade... Aí são as inseguranças. Insegurança, porque você tá tudo certinho, você chega lá e fica tremendo. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Se você lançar essa palavra, ai, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou contar um segredo pra vocês hoje. Como eu nunca andei de moto, eu não tenho um grande domínio sobre aquela máquina, né? Então eu fiz ali pra passar e passei sem nenhuma penalidade. Olha que beleza, né? Verdade. Daí eu peguei e fui fazendo lá minha aula, né? Pá, fazendo aqui e vai. Daí aqui, para quem não conhece, tem as casinhas, né? Então saí da primeira casinha, muito bem. Passei pela segunda casinha, perfeito. Passei pela terceira casinha, ninguém me parou. Daí eu falei, ai meu Deus, tô indo bem. E se eu errar alguma coisa agora? Olha o que vem na minha mente. Olha o pensamento do cão, minha Olha gente. o pensamento do cão. Meu Deus, olha, nem me toquei. Agora que eu me toquei, que eu tô indo tão bem. E se eu começar a errar? Eu falei, tá amarrado esse negócio aqui, vou acertar. Mas vem esse pensamento. Trazido por inseguranças. E é normal você ficar nervoso em algum teste, seja na habilitação, na faculdade. Tudo, né? Tudo que coisa. expõe a gente a um crivo. Se tira do seu errar, conforto, né? Acabou. Aí então nós entramos num processo de angústia. E é necessário que a gente gerencie aquilo. Falar, não, calma, eu posso controlar isso daqui. Eu atendi esses dias um menino que estava passando por um processo de ansiedade muito violento, mas muito violento mesmo, e ele precisava fazer uma prova. E a gente conversando, ele falava assim pra mim, você precisa resolver o meu problema antes da minha prova. Eu falei assim, mas é muito fácil resolver o seu problema. Ele, imagina, eu já passei um monte de terapeuta, ninguém resolveu. Eu disse, para de ter medo de fracassar. Quanto essa falha, esse fracasso é importante para você. Você vê mais o fracasso do que o alívio de se sair bem. Vai sem medo de fracassar. Você não estudou? Estudei. Então enfrenta a maior insegurança da tua vida, que é o medo de falhar. O medo das pessoas lhe apontar o dedo. O medo das pessoas dizerem que você não é tão bom quanto você poderia pensar que fosse. Sabe que depois, né, da prova ele me mandou uma mensagem falando assim, não tive nada, fiz a prova tranquilo. Porque quando a gente enfrenta inseguranças, minha gente, quando a gente ouve determinadas coisas que são tão difíceis para nós, não é verdade? A gente poder encarar coisas que a gente fica escondendo lá dentro. Não, eu não vou nem pensar que eu tenho medo disso. Mas é bom você pensar. Porque senão você não vai conseguir estabelecer autocontrole nem domínio E o próprio. Pedro fala que quando parece que tá tudo bem, vem um pensamento que você não parece que você não vai conseguir. É isso aí, Pedro. E tem que ter confiança. Você tem que ter confiança em Deus, né, Pedro? Você tem que confiar em Deus. Véio. Deus vai estar do meu lado aqui, vai estar os anjos do meu lado fazendo a minha prova, né? E só erra quem tenta. Né? Quem joga futebol só perde o gol, quem tá lá tentando fazer o gol. Só toma o gol quem tá tentando defender o gol. Não é? Exatamente. E ninguém tem o direito de apontar dedo pra você, porque só erra quem tá lá fazendo. E outra coisa, citando aqui a sua experiência, Eduardo, muitos cristãos acham o seguinte, se ele não passar é porque Deus não estava com ele. Deixa eu dizer uma coisa. Nós precisamos aprender o autocontrole em relação à nossa vida. Nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar portas que vão se fechar na nossa frente. E a gente não pode pirar, querer morrer para tudo que está acontecendo na nossa vida. Nós precisamos entender o seguinte, eu não consegui, eu vou gerenciar isso em mim, eu vou tentar de novo, eu vou lutar, eu vou ter uma coisa que está se perdendo na nossa sociedade que chama-se perseverança. As pessoas estão desistindo demais, muito facilmente. Qualquer não que ouve é uma coisa absurda para aquela pessoa. Você já percebeu isso? Qualquer não que as pessoas têm ouvido hoje em dia estão se tornando aí uma tempestade, uma tsunami, um negócio assim violento. Então entenda uma coisa, às vezes, eu vou dizer às vezes, mas tem muito mais do que às vezes. Deus vai permitir que a porta bata na tua cara e quebre teu nariz. E você vai dizer assim, mas por quê? Para você aprender a vencer o sofrimento. É muito importante a gente aprender a vencer o dia mal. Deus já falou sobre ele, falou, não falou? Basta para cada dia o seu
mal. Então, tem muitos cristãos que estão aí vivendo essa vida xoxa, de não quer saber de orar, não quer saber de jejuar, não quer saber de clamar, porque a porta lhe bateu na cara, deu uma reladinha no nariz, nem sangrou e ele já saiu desistindo. E mesmo que tivesse sangrado, não poderia desistir, porque nós precisamos ter um autocontrole, um domínio próprio de olhar e falar assim, não foi dessa vez? Respiro fundo, vou sacudir a poeira. Eu não preciso fingir alegria. Exatamente. Orar mais. Vou orar mais, vou buscar mais. Se eu precisar, igual o Eduardo, se precisar fazer mais aula, vou fazer mais aula. Se eu precisar enfrentar isso, eu vou enfrentar, mas eu vou vencer. E é uma característica da autoaceitação, do autocontrole, que tem se perdido muito dentro das igrejas, porque as pessoas acham que Deus tem que assumir o lugar delas na vida e viver para elas. A Thais Altivo fala que se pergunta se pensamento está ligado a sentimentos. Sim, todo pensamento gera sentimentos. Teve um culto que eu estava falando sobre isso. Nós pensamos e o que nós pensamos gera emoções. E é tão importante eu lembrar esse culto que eu não me lembro qual foi, eu ainda estava transmitindo ali no cantinho. Faz uns meses já isso, né? Era na pandemia, mas eu disse isso para vocês. Cuidado com o que você pensa, porque pode ser verdade ou mentira, vai te gerar emoções e muitas vezes são emoções fantasiosas. A emoção nasce do pensamento e um pensamento divulga muitas vezes. Então, cuidado com seus pensamentos, porque você pode ter muitas emoções que são fantasiosas, não são verdadeiras. A Maria Cássia fala que Deus não vai deixar a gente morrer na praia, por isso não precisamos ser ansiosos. Não, com certeza não. E a Samanta fala que uma vez errou na baliza, outra vez errou na ladeira. Pronto, agora você faz a terceira, você não vai errar nem na baliza e nem na ladeira. Resolvido. Já errou em uma, já errou em outra. Agora pronto. Não tem mais erro. Nós precisamos aprender que errar, tudo bem. É se deixar ser destruído pelo erro que não pode acontecer. Você vai errar? Você vai errar? Com certeza. Eu vou errar? Pra caramba. Mas eu não posso ser destruído, muito menos consumido e manter esse erro na minha vida. Essa é a grande diferença dos filhos de Deus. Aqueles filhos que estão com domínio próprio, eles vão vivenciar isso. E é o que Deus espera que você faça. É, isso mesmo. Isso mesmo, gente. Ó, não acabou nossa live ainda. Está acabando. Tá acabando, mas ainda não acabou, pastora. Tem 5 minutos. Vamos dar um recado? Vamos. Então, guarda isso no teu coração. Domínio próprio, autocontrole é muito importante. E a falta dele sempre vai nascer da insegurança. Comece a orar e pedir ao Espírito Santo que visite as suas fraquezas e as suas inseguranças. E errar é humano, gente. Errar é humano. Mas se submeter à destruição pelo erro, é aceitar o que o inferno tem pra tua vida. Então, tem muita gente falando, mas eu sou só errado mesmo, então larga a mão. Então, você está abrindo mão de coisas maravilhosas que Deus tem pra você. Não faça isso. Não pela insegurança, não pelo medo, nem por nada. Amém, minha gente? Bom, orando, pensando, né, Eduardo, como faríamos a questão do nosso curso de batismo. Por quê? Porque nós não podemos estar junto com as pessoas o tempo todo. Temos essa agenda também, que não só por conta da pandemia, o número de pessoas, mas a agenda das pessoas mesmo, questão de trabalho e tudo mais. Então, eu e Eduardo conversando, vimos por bem fazermos o nosso curso de batismo online. Claro que algumas aulas posteriores terão que ser presenciais, mas isso aí só lá no final, quando a nossa pandemia já tiver passado, até porque nós não vamos fazer batismo durante a pandemia. Mas nós precisamos prepará-los para que no momento que nós estivermos liberados, isso já possa acontecer. Então, nós vamos fazer o nosso curso de batismo nessa mesma plataforma que nós estamos fazendo a nossa live nas terças-feiras. Nas terças-feiras, mesmo que você não queira, não é que não queira, mesmo que você já seja batizado e queira participar do curso, fique à vontade em participar, vai ser uma honra para nós que você esteja aqui conosco. Serão aulas como nós estamos aqui agora, que nós vamos passar para você sobre a importância de tudo que você precisa saber para ter uma aliança com Deus. A aula de quem é batizado já tiveram, né? Já tiveram, mas tem pessoas que creem, nunca é demais ouvir a palavra de Deus. Com certeza, e aprender.
Porque até você às vezes fez um curso de batismo, sei lá, em algum lugar e tal, e de repente nem está sabendo de determinadas coisas que você precisa estar sabendo para sua aliança. Então, nós estaremos fazendo esse curso de batismo online. Você que estará mesmo passando pelo curso, nós vamos fazer o seguinte: os pastores vão anotar o seu nome, você vai dar o seu nome para o seu pastor, o seu endereço, e dizer a ele: eu começo a fazer o curso online com a pastora Thalita e com o Eduardo. E os pastores estarão aí controlando a sua presença na plataforma. Então, o pastor vai ver se você está assistindo as lives ou não. Vai ficar mais a cargo dos pastores acompanharem isso do que nós. Porque nós vai poder batizar acompanhando, gente. Exatamente. É uma questão muito séria o batismo. Exatamente. Então, você vai passar por essas aulas. Nós estaremos aqui às nossas terças-feiras, ministrando aulas de 1 hora com vocês. Ainda não sei quantas aulas serão, mas amém. Até o final da pandemia, com certeza a gente já terminou. O Pedro então vai passar pelas águas dessa vez, hein, Pedro? Vai passar pelas águas. Glória a Deus. As aulas que serão necessárias serem presenciais, assim que terminar a pandemia, nós fazemos essas aulas e já marcamos o batismo. Amém. Tá certo? Nós vamos começar nosso término de pandemia já povoando o céu. A Débora pergunta quando começa o curso. Terça-feira, né? Terça-feira. Já terça-feira agora. Terça-feira agora. Agora vão ser live de terças, quintas e EBD de domingo. E EBD de domingo. Terças-feiras, quintas-feiras, sendo que terças-feiras você já fique com o seu livro do bispo aberto. Você que tem o livro do bispo, já abra, porque ele faz muito parte desse curso de batismo. Então, já te dou uma dica. Compra seu livro online ou já deixa aí junto com o seu pastor o pedido do seu livro físico, tá certo? Será um tempo de o horário, Pedro, é o mesmo horário. 7h30 da noite. 7h30 da noite, tá? 7h30 da noite. E qual idade pode participar? Pergunta, a partir pastor. dos 12 anos de idade. Pergunta se pode reunir no templo para que todos possam assistir. Até não, nós não vamos fazer isso porque nós estamos evitando que as pessoas estejam no templo. Então, só nos cultos mesmo. Porque o que acontece, Ana? É verdade, a fiscalização esteve aqui falando conosco no sábado. A gente estava aqui na igreja resolvendo alguma coisa, apenas eu e a pastora Thalita à noite, né? E eles passaram e vieram conversar conosco. Para conversar conosco. Não sei se vocês ouviram a live do prefeito. A gente até queria falar e fazer um vídeo sobre a live do prefeito, né, pastora? Pode ser que a gente faça, porque muitas pessoas acabaram não assistindo a live do prefeito, né? Nós não estamos, assim, nessa live não fala sobre a igreja, mas fala sobre a fiscalização, sobre fala como modo geral. Tudo mais. Só que como a gente já está na igreja segunda, quarta, sexta, domingo e sábado e fica e o sábado, ou seja, vamos tirar pelo menos 2 dias da semana para a igreja ficar mais fechadinha, para não dar o que falar. Pergunta então, se Lucimar pergunta se alguém trabalhar até mais tarde e não conseguir assistir, já assistir o gravado. Vai ficar o gravado, vai ficar gravado, mas aí sim. Você fala com o seu pastor dizendo: olha, estou assistindo o gravado. Por favor, gente, põe ali a sua Bíblia, põe o seu caderno do lado. Por isso é muito legal que não seja na igreja, porque você vai para o seu quarto, você diz para tua família: vou estudar, porque é estudar, né? Vai ser uma aula, vou estudar, preciso de silêncio. Você põe o seu fone de ouvido no seu celular. Isso aí. Coloca lá o caderninho, vai anotando, faça perguntas para nós, porque vai ser nesse estilo de live. Enquanto nós estamos falando, você não entendeu? Faça a sua pergunta para nós vamos responder. Nós não teremos pressa de passar todo o conhecimento, nós vamos passando aos poucos, vocês vão fazendo suas perguntas. Vai ser muito gostoso. Vocês vão ter a oportunidade de ter aulas com esse homem aqui, que é uma bênção de professor, sabe? Dar uma aula maravilhosa. Gente, é sério, ele me deu uma aula sobre como houve o início, a fundação da Terra, baseada em Gênesis, na ciência. E depois a gente foi assistir aquele programa. Eu falei: Eduardo, eu tô vendo ontem um programa da Discovery falando sobre o cosmos e tudo. Eu falei: Eduardo, tô vendo tua aula aqui. Então, ele é um ótimo professor e eu vou ter muita alegria de poder também aprender com ele. E Samantha, nesse curso pode de batismo. Assistir quem for batizado, sim, e pode fazer pergunta também quem for batizado. Gente, pode. É uma live, tá? É uma live. É uma live. Nós só queremos que as pessoas que vão se batizar estejam presentes em todas. Os pastores vão gerenciar isso.
Então, por favor, se você não estiver presente, olha ainda, o hábito do vídeo é uma coisa tão boa, porque, ai, pastora, mas eu trabalhei até tarde, mas o vídeo tá gravado lá, você tem condições de assistir 1, 2, 3, 4, 5, 10, Tempos modernos, 20 né, vezes, pastor? né? Tempos Então, modernos. isso é bênção. Sabe que a pastora Cleide tem uma pilha de CD e DVD de cultos gravados do bispo, né? Que vai, em nome de Jesus, tá no nosso site. Precisamos correr com esse site. Muita coisa para correr, mas glória a Deus, Deus vai nos dando. Deus já vai dando graça e caminho para nós. Graça e caminho para nós, né? É isso aí, minha gente. Então agora live eu e a pastora. Terças, quintas e domingos. E cultos quartas, sextas e domingos. E sábado, live dos jovens com Débora. Com a tia Débora. Talvez a live de terça que vem, Débora não está sabendo, será feita de Poços. A live não, primeira aula de curso de batismo talvez seja feita em Poços de Caldas. Mas não tem problema, porque a internet nos proporciona isso. A gente vai poder dar aula para vocês em Poços, ou aqui em Paraíso, ou em qualquer lugar dos confins dessa terra, conseguiremos Não, estar Flaviana, a junto gente de vai vocês. fazer esse curso de administração, sim. É que nós Administração? de questões, né? De finanças e tal. Ah, sim, sim. Mas a gente queria fazer Presencial. Nós vamos esperar a nossa live, a pandemia. A pandemia acabar e o Eduardo vai dar um final de semana aí, a gente vai marcar. A gente pega um sábado e faz ele presencial, sábado, que vai exatamente. ser muito legal mesmo. Como lidar com o dinheiro em tempos de crises. Então, vocês já se preparem, porque tem muita coisa boa para acontecer. Eu vou fazer uma reunião com os pastores para a gente remanejar algumas datas só, mas esse ano, minha gente, Deus tem feito coisas grandiosas. Para de ficar olhando os problemas e comece a ver as coisas lindas que Deus tem feito esse ano, porque tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Ninguém vai chamar aqui de ano perdido, não. É porque eu tô vendo. É tanta coisa eu tô maravilhosa vendo ano que vem o pessoal falando, 2020 foi o ano perdido. Perdido para quem? Para quem não tem Deus. Para quem não tinha autocontrole. Foi um ano perdido, foi 20 anos perdidos, 40, 60, 80, 90 anos perdidos. É verdade. Não tem Deus, todo ano é perdido. Eu vou me juntar aqui mais perto do Eduardo para dar uma cutucada em você. A gente não falou sobre isso, mas é autocontrole na comida, tá, gente? Olha lá, tem muita gente engordando demais nessa quarentena. Eu tô tentando. Pelo amor de Deus. Eu tô tentando, pastor. Autocontrole nessa comida. Olha lá, levantamento de garfo não tá certo, hein? Lá em casa eu tô com um problema. Eu não sei se é o tempo frio, mas as roupas estão encolhendo no meu guarda-roupa. Acho que é por conta do inverno. Então as roupas estão dando uma tímida, tô ficando tímida. A gente dá uma enxugada aí nesse inverno lá de casa. Né? Eu sei que no inverno a gente já gosta de comer mais. Na quarentena todo mundo quis comer tudo que não tinha comido nunca na vida. Mas autocontrole em todas as áreas da vida, hein? Ó, a Ronilda falando, não, pastora, é sim, minha gente. Vamos ter autocontrole. Tá certo? Gente, até amanhã no culto da noite. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe, ó. Um beijo pra todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.